Jacó, a quem elegi descendência de Abrão, meu amigo, tu a quem tomei desde os fins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Ainda em pé, eu quero que os irmãos fechem os seus olhos, coloquem a mão no seu coração e orem juntamente comigo, para que o Senhor abra cada coração aqui nessa noite. Se você está aqui hoje, não é por acaso. Se você está aqui nessa noite, nesse culto de campanha, o Senhor quer falar com você. E se o seu coração não estiver aberto ainda, eu o convido a abrir, porque você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Soberano Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Jesus, por mais um dia na sua presença. Mais um dia, Senhor Jesus, estando na excelência da tua graça, desfrutando da tua misericórdia. Que o Senhor não nos deixe sair daqui do mesmo jeito que entramos. Venha nos renovar, Senhor Jesus. Venha tocar aos nossos corações. Venha falar conosco através da sua palavra. Venha me usar, Senhor Jesus, não para que a glória seja minha, mas para que através de mim o seu nome seja glorificado. Eu lhe peço, Senhor Jesus, abra os nossos corações, abra, Senhor Jesus, o nosso entendimento. É o que eu lhe peço, Senhor Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Os irmãos podem tomar o seu assento. Quando nós abrimos e vamos estudar o livro de Isaías, nós temos que entender que Isaías ele é um livro messiânico. Ou seja, do seu começo ao fim, ele traz a vinda do Messias. Não é somente um livro qualquer que fala de bênção, de prosperidade, ou de um povo que está sendo assolado pelo pecado, mas traz a esperança vindoura de um Cristo que era, que é e há de vir. Para nós entendermos a passagem que lemos agora, em Isaías 41, nós precisamos primeiro voltar alguns capítulos e entender o contexto. No capítulo de número 1 de Isaías, nos seus versos 11 ao 14, Isaías vai ser usado por Deus pela sua primeira vez para trazer uma exortação ao seu povo. E por que essa exortação ao seu povo? Isaías ele era um jovem. A Bíblia não me diz quantos anos ele tinha, mas estudiosos supõem que ele tinha aproximadamente entre 17 e 25 anos. Ou seja, era um mancebo. Estava caminhando ainda, estava aprendendo a cultura, estava sendo levantado por Deus, estava na sua juventude. E ali Isaías vivia um tempo completamente diferente do que qualquer um quer. Isaías vivia num tempo de prosperidade, porém, como todos nós sabemos, Israel sempre teve os seus altos e baixos. Quando Deus os levantava, eles eram prósperos, mas sempre caíam na mesma idolatria. E não foi diferente no tempo de Isaías. Isaías vivia num tempo de prosperidade, porém viveu pouco tempo, onde o Senhor fez Jerusalém ficar escassa. Por quê? No capítulo 1, no verso 11, vai dizer assim:
O Senhor diz: eu não quero todos esses sacrifícios que vocês me oferecem. Estou farto de bodes e de animais gordos queimados no altar. Estou enjoado do sangue de touros novos. Não quero mais carneiros nem cabritos. Quando vocês vêm até a minha presença, quem foi que pediu todo esse corre-corre nos pátios do meu templo? Não adianta nada me trazerem ofertas. Eu odeio o incenso que vocês queimam. Não suporto as festas da lua nova, os sábados e as outras festas religiosas, pois os pecados de vocês estragam tudo isso. As festas da lua nova e os outros dias santos me enchem de nojo. Já estou cansado de suportá-lo. Aqui Israel está vivendo a pior fase. Israel está totalmente entregue à idolatria. Israel não era mais a antiga Israel, o povo prometido, a terra prometida. Agora eles estavam idolatrando a outros deuses, oferecendo sacrifício a outros deuses, sendo injustos com o seu próprio povo, sendo totalmente errados perante o Senhor. Por isso que Deus ele teve que levantar Isaías. Isaías foi um jovem usado por Deus para trazer o arrependimento ao seu povo, para trazer a ira de Deus ao seu povo, mas não a ira para matar, mas a ira para restaurar. A situação estava tão séria que Deus não escutava mais a oração do seu povo. E aqui pode ficar um conselho para nós. Às vezes nós estamos dentro da igreja. Às vezes nós oferecemos a nossa oferta para Deus. Às vezes nós estamos aqui cultuando, oferecendo o que para nós é certo, mas a nossa vida fora daqui não é a mesma que aqui dentro. Aqui nós podemos pregar, nós podemos cantar, nós podemos adorar com os lábios, mas o nosso coração está longe. E aqui o Senhor nos alerta para não ser igual o povo de Jerusalém. E aqui eu pergunto para a igreja, e eu fiz essa reflexão para mim mesmo: como está a nossa vida perante Deus? Será que Deus tem se agradado de nós? Será que Deus tem ouvido as nossas orações? Será que Deus está vendo as nossas vidas? Ou será que nós só estamos sendo religiosos, como o povo de Israel estava sendo? Um povo totalmente disperso, totalmente entregue à idolatria, e isso estava matando. Mas nessa noite, o Senhor vem nos lavar. O Senhor colocou esse propósito, não foi em vão. Ele quer alertar a sua igreja. Ele quer falar aos nossos corações, para nos voltarmos a Ele e lembrarmos de onde Ele nos tirou. Lembrarmos de quem éramos antes dEle. Lembrarmos o que fazíamos diante dEle. E agora que Ele colocou-nos aqui, nós precisamos estar do mesmo jeito de quando nós levantamos a nossa mão e aceitamos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador. E ali, o povo estava entregue aos seus pecados, às transgressões, às injustiças da época. E Deus usa Isaías,
muitas vezes para profetizar para o povo. Muitas vezes Isaías é levantado para falar para o povo: arrependam-se, se voltem para o Senhor verdadeiramente, porque Ele os faz povo santo. O pecado deles era tão grave. O que aconteceu? No capítulo de número 38 de Isaías, Deus ele vai permitir a primeira destruição à terra prometida. Deus levanta a Assíria, um exército inimigo, para destruir Jerusalém. Porém, o rei Ezequias, ele sabia que ele não podia ganhar. E vendo que não teria outra chance, ele decidiu escutar os conselhos de Isaías, que tinha falado para ele orar ao Senhor, que ele o responderia. Então Ezequias ora para o Senhor, e o Senhor o livra das mãos dos assírios. E o que é mais interessante nessa passagem é que o rei Ezequias ele até estava aflito, mas depois que a palavra de Isaías entrou em seu coração, ele entendeu que ele só poderia ganhar com a força de Deus. Não é na nossa força, não é do nosso jeito, não é com a nossa expectativa, é a do Senhor. É Ele que faz, é Ele que é Ele que nos sustenta. Porém, mesmo Ezequias entendendo naquele momento, no capítulo de número 39, no versículo do 1 ao 7, nós podemos ver que um simples gesto daquele homem antes que tinha tirado Jerusalém da mão dos assírios, ali estava cavando a sua própria morte. O que aconteceu? O rei da Assíria, a nação da Síria, tinha grande poder. E o que Ezequias fez? Como eles têm poder, eu vou me juntar com a Babilônia para vencermos os assírios. Mas aí, o que acontece? Ezequias deixa os mensageiros de Babilônia entrarem dentro de Jerusalém. Eles entraram e Ezequias mostra todos os tesouros que iam no templo. Tudo que tinha de mais precioso dentro de Jerusalém, Ezequias mostra para o povo babilônico. E uma frase que me marcou bastante foi que o pastor Sandro pregou aqui no domingo. Ele falou: ninguém vai esconder o seu tesouro em qualquer lugar. Ninguém vai colocar o seu bem mais precioso à mostra para qualquer um. Mas Ezequias teve descuido. Ezequias, em um descuido dele, mostrou o tesouro, mostrou o que Deus havia prometido, não só para ele, mas para o seu povo, e os entregou nas mãos dos babilônios. Isaías, vendo isso, quis exortar, e exortou Ezequias falando: você quer fazer uma aliança com eles agora, você quer mostrar tudo que Jerusalém tem para eles agora, mas ele o há de trair. Eles irão te trair. E foi o que aconteceu. Quando nós chegamos no capítulo de número 40, vamos ver que a promessa, a profecia que Isaías tinha dito se cumpriu. Um fato interessante é que entre o capítulo 39 e o capítulo de número 40 não
foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 3 anos. Foram aproximadamente 150 anos. A Bíblia não me diz e não a respalda para ver quem escreveu o capítulo de número 40 em diante. Mas estudiosos, eles dizem que Isaías, antes de morrer, ele escreveu cartas, escreveu história, para que lá na frente o povo veria que iria se cumprir. E foi o que aconteceu. No capítulo de número 40, o povo já estava sofrendo no cativeiro babilônico. O povo já tinha sido levado cativo pela Babilônia, do mesmo jeito que Isaías tinha falado antigamente. E um fato interessante é: será que em 150 anos o povo não conseguiu se arrepender? Israel não conseguiu entender o que Jeremias pregava em 40 anos? Será que o povo era tão incrédulo que não conseguiu se voltar ao Senhor? Infelizmente não. Mas ali, no capítulo de número 40, o povo já havia passado 70 anos do cativeiro babilônico, onde eles estavam presos, onde veio a Babilônia e destruiu Jerusalém e Judá, derrubou o seu templo. E ali estavam eles, após 70 anos, esquecidos do Deus que eles serviam. Mas Deus não tinha esquecido deles. Deus não tinha olhado para eles e falado: eu não vou mais te considerar um povo santo. Deus não disse isso. Mesmo que eles erraram, Deus ainda se compraz do teu povo. Deus ainda tem esperança naquele que os ama. E ali no capítulo de número 40, no verso de número 29 ao 31, o Senhor ele vai usar a vida de Isaías para trazer um consolo pós-exílio. Ele diz assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansarão. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como você adentrou essa casa, mas o Senhor está falando ao seu coração: eu te dou ânimo, eu te sustento, eu colocarei em tua mão a minha presença, eu te farei olhar para o alto e gritar: santo, 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 santo. Ele não esquece de você. Mesmo que você tenha se esquecido da promessa, mesmo que o tempo tenha se passado e você tenha olhado para qualquer outro lado, o Senhor não desiste de você. O Senhor, Ele não desiste de você. E se você está aqui nessa noite, Ele tem um novo concerto para a sua vida. Comigo foi assim. Mesmo que eu estava lá no mundo, mesmo que eu não estava olhando para Cristo do mesmo jeito que Ele me olhava, Ele ainda viu alguma coisa em mim. Ele ainda viu o que ninguém viu em mim. E do mesmo jeito que Ele viu em mim, Ele vê em você. A palavra do Senhor nessa noite é: não desista da promessa que Deus te fez. Não desista dos planos que Deus colocou em tuas mãos. Mesmo
esperança, o Senhor ainda te dará força. O Senhor ainda colocará em tuas mãos a sua presença. O Senhor não desiste de você. O Senhor, Ele não se cansa de olhar para você e falar: filho, venha, eu perdoo os seus pecados, eu te tomo pela mão, te faço um vaso novo. Oh, Pai Celestial, o Senhor está falando conosco nessa noite. O Senhor está falando com a tua igreja. Não deixe a oportunidade passar. E ali, Isaías vem trazendo consolo para o povo. Vem trazendo um consolo da parte de Deus. Porém, mesmo com esse consolo, nós podemos ver que nós somos infelizes. Nós somos miseráveis. Nós somos pecadores. Porque mesmo com todo aquele bálsamo derramado sobre o povo de Israel, mais para frente, e no capítulo de número 48, nós podemos ver que mesmo com tudo aquilo que Deus prometeu para Israel, Israel ainda não tinha se convertido ao Senhor. Israel ainda não tinha se livrado de seus pecados. Israel não tinha se redimido ainda para ser a nação escolhida por Deus. E ali nós entendemos o quão miserável, o quão pecadores e o quão imerecíveis a nação de Israel era, e nós também éramos. Mas não tinha se perdido a promessa. Nada havia se perdido e nunca se perdeu. Por quê? Deus, ele já sabia que o povo era incapaz de se redimir com Deus sozinho. Não adiantava o povo oferecer o sacrifício no templo naquela época. Não teria mais como. E Deus, em sua onisciência e onipresença, Ele já sabia que a nação Israel era desse jeito. E agora fica a questão: como ficará o povo de Israel? Se não há pecado que seja perdoado através de holocaustos, como será que o povo se redimirá verdadeiramente ao Senhor? Aí no capítulo de número 40, no verso de número 3, Isaías vai falar: a voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor, endireitar o ermo, envereda a nosso Deus. Por um homem entrou um pecado, mas por um homem os pecados foram perdoados. Israel não poderia ser perdoada de seus pecados sozinha. O povo era tão incrédulo e idólatra que não conseguia chegar aos pés do Senhor. Mas ele já sabia. E o que ele fez? Ficou prostrado em seu trono? Não. Em Mateus capítulo de número 3 e número 11 ele fala: eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. O mesmo homem que em Filipenses 2, no verso de número 6 diz que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente
a morte e morte de cruz. Isaías 53, no verso de número 10: todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos seus transgressores. Essa promessa que Isaías está contando, ela não se cumpre no versículo de número 41, ela se cumpre na cruz, quando o Senhor Jesus, ele veio, ele sofreu pelo seu próprio povo, o mesmo povo em que Isaías combatia, o mesmo povo de Jerusalém. Quando o viram naquele Calvário, falaram: solta Barrabás. O mesmo que os transpassaram com uma lança, e o seu suor minava sangue. O mesmo Deus que no Getsêmani falou: Pai, se possível, aparta-te de mim esse cálice, mas entretanto seja feita a tua vontade. Aquele que morreu pelos nossos pecados, mas hoje vive para sempre. Ele subiu aquele Calvário não para ser derrotado pelos reinos, como Roma achava. Ele subiu aquele Calvário para mostrar para mim e para você que ele ainda tem vida, e vida com abundância, para derramar na vida daqueles que o amam. Esse Cristo está vivo. Ele é o único que pode nos tirar do pecado. Ele é o único que pode nos tirar da idolatria de nós mesmos. Porque Paulo fala: todos somos destituídos da glória de Deus. Todos nós nascemos destituídos da glória de Deus. Todos nós já nascemos pecadores, mas a graça dele, enche esse lugar nessa noite. A graça dele está tocando corações. A graça dele está renovando corações. Nós éramos pecadores, nós não merecemos, mas ele nos ama e nos chama. O Deus, o Cristo em que Isaías 7 é Emanuel, o Deus conosco. Em Isaías 9, ele é o descendente de Davi. Em Isaías 40:10, ele é o nosso pastor. Em Isaías 53:7, ele é o Cordeiro de Deus. E em Isaías 59:20, ele é o nosso Redentor. Ele nos lava, não para ficarmos nesse mundo, não para ficarmos aqui olhando e cultuando a ele aqui. Ele nos chama para naquele grande dia nós ceiarmos com ele.
Isaías, eu vi ele assentado no alto e sublime trono, e via também querubins, uns cobriam os pés, uns cobriam o corpo e outros cobriam a face, e todos eles cantavam: Santo, 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 Santo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Com a permissão do nosso pastor, eu quero que a igreja te coloque de pé para fazermos um clamor, porque nós entendemos nessa noite que é somente Ele que nos basta, somente Ele que nos tira do pecado, somente Ele que é digno de toda a honra e toda a glória. Isaías, capítulo de número 1, versículo de número 18, ele fala: vinde então e Agar, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como a carmesim, se tornarão brancos como a lã. O Senhor está perdoando pecados nessa noite. O Senhor está colocando vestes novas na sua igreja nessa noite. Você até poderia, ou consequentemente se desviou, manchou a tua veste, mas nessa noite o Senhor te purifica, o Senhor te lava, o Senhor te pega pela mão, e assim como no capítulo de número 41, no verso 10, ele fala: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. O Senhor está renovando, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Não desista. Não sei o que você está passando, mas não desista de Deus, porque Ele nunca desistiu de você. E eu quero que você agora feche os seus olhos juntamente comigo, e nós possamos olhar para dentro de nós e reconhecer Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Clame, clame pela sua vida, clame com toda a sua alma, peça para Deus te renovar nessa noite, peça para Deus descer com o teu espírito e trazer o fôlego, porque Ele é fiel, Ele é fiel para cumprir, Ele não